Eu acho que esse lugar das empresas cobrarem entregas, resultados e não horas trabalhadas, talvez seja o futuro do trabalho, uma discussão que a gente tem que ter. O que a gente pode fazer para criar novos modelos de trabalho, para criar novas relações de trabalho, para criar uma liderança mais humanizada, mais empática? Eu sou dono da tua hora, né? Então acho que tem esse senso também da empresa falar, eu tô te pagando essas 40 horas semanais, você tem que ficar na minha frente, independente do que você faça. Então tem um pouco esse lugar do controle. Por que o home office, mesmo a gente tendo praticado durante a pandemia, ele ainda não conseguiu se estabelecer como um modelo predominante, principalmente numa cidade tão complicada como São Paulo? As empresas precisam construir novos rituais, novos processos para que o modelo híbrido funcione. Vamos mensurar se as pessoas mexeram o mouse. Isso é um grande meme, né? Porque assim, prende no rabo do cachorro, vai mexer o dia inteiro o mouse. Qual que é a relação de saúde mental e trabalho? Quando a gente vê bem-estar nas empresas, o que está sendo trabalhado é muito mais o superficial do que, de fato, fatores estruturais. Como a gente precisa ficar às 8 horas, e às vezes a gente é até premiado porque fica mais do que às 8 horas, a gente segue nesse teatro, então trabalhando mais, fingindo que está ocupado e vivendo esse grande teatro do mercado corporativo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou acompanhado aqui da Renata Rivetti, que é especialista na ciência da felicidade. Ela é formada em administração pela FGV, ela tem pós-graduação em psicologia positiva na PUC do Rio Grande do Sul e ela tem especialização em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy, além de várias certificações de bem-estar e saúde mental em Harvard. Ela é fundadora da Reconnect, uma empresa especializada em felicidade corporativa, sustentabilidade humana, liderança positiva e redesenho do trabalho, além de ser TEDx Speaker e LinkedIn Top Voices, e também é autora do livro O Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho. E hoje a gente vai falar aqui sobre felicidade e bem-estar no trabalho. Tudo bom, Rê? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você, Edson. Antes da gente começar nosso papo aqui, falar um pouquinho sobre trabalho, eu quero deixar os recadinhos de sempre aqui pra vocês. Não esqueça de deixar o like de vocês, então deixa o like aqui no começo do podcast. Odiou? Pode tirar no meio ou não tira, né? Se quiser deixar aqui Deixa na confiança. Mas eu vou deixar na confiança mesmo. Se não gostar, pode tirar. Eu duvido que você não vai gostar. Deixa o like aqui. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Esse é o nosso novo projeto. Então a gente precisa de cada uma das suas inscrições. Curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Compartilhem no grupo do trabalho. Fala, rapaziada, e aí? Será que a empresa tá batendo essas metas daqui? Será que a gente tá sendo feliz no trabalho? Manda pra rapaziada. Manda pro seu gestor. Às vezes não, melhor não. Não manda pro seu gestor, que nem todo mundo recebe isso muito bem. E quero deixar um recadinho especial aqui pro pessoal do Spotify. E aí, rapaziada, vocês estão bem? Como é que tá o treino na academia aí? Como é que tá? Ontem um maluco parou na Rua do Orfanato. Um motoboy parou, começou a buzinar, me chamar. Eu falei, pô, é dívida de jogo, né? Os caras, a Jota me achou, veio me pegar, né? Aí o cara parou e falou assim, caraca, sou muito seu fã e tal. Pô, um abraço pra quem tá ouvindo a gente aqui fazendo entrega de iFood, tá fazendo entrega. Por favor, não parem no meio da avenida buzinem, que eu fico com medo às vezes, mas sempre um prazer enorme conhecer vocês. Um abraço pro nosso amigo Mikael, que trabalha na Kamikado. Eu vou começar a fazer um momentinho Faustão, eu tenho anotado, né? Mikael começou agora na Kamikado do Shopping Moca. Se você for até o Shopping Moca, for até o Kamikado, manda um abraço pro Mikael. Tratou a gente super bem. Temos um vaso novo aqui no nosso cenário, comprado com o Mikael. Muito obrigado, Mikael, pela sua atenção. E bobajada à parte, bora começar o nosso papo aqui. Rê, eu tenho um estudo aqui do Panorama de Bem-Estar Corporativo de 2025, que ele fala que 92% dos trabalhadores, eles consideram o bem-estar tão importante quanto o salário. 82% deles acreditam que a empresa deve contribuir com o bem-estar e 82% também acreditam que deixariam uma empresa que não prioriza o bem-estar do trabalhador. O que é o bem-estar e felicidade no trabalho? Acho que por muito tempo a gente pensou que bastava um ambiente bonito, eu receber o salário em dia, benefícios. E a gente começa a perceber que a gente gosta de tudo isso, mas isso não garante que eu acorde todo dia motivada, engajada.
Então, quando a gente fala de bem-estar no trabalho, a gente está falando sim de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é um fator super importante, mas também um trabalho que me traga realização, que me traga sentido, que eu goste de fazer. E acho que o principal motivador, preditor do bem-estar no trabalho tem a ver com as relações também. Uma liderança mais humana, mais empática, um ambiente seguro que eu possa me expressar sem medo. E isso é algo que a gente precisa olhar mais, porque a gente pensa muito no bem-estar sempre físico, né? O que a empresa vai me dar? Se tem um programa de corrida, de meditação, e a gente está falando e nas 8 horas trabalhadas, né? Então, como é que a gente constrói um ambiente que seja seguro e de boas relações para as pessoas? E acho que às vezes mais do que essa questão, tem uma questão também da carga de trabalho também que tá trabalhando, de uma clareza. Eu sinto que uma coisa que eu vejo muitas pessoas que conversam comigo hoje é um pouco disso. Eu entrei como analista júnior e, puta, cara, eu tô fazendo trabalho de sênior, eu tô com acúmulo de função. Trabalhando 10 horas por dia. Eu sinto que hoje em dia a gente extrapola um pouco da clareza até mesmo das funções desempenhadas dentro do mercado corporativo, né? A falta da clareza, da gente entender papéis e responsabilidades, vem da gente muitas vezes estar meio perdido no meio desse excesso que a gente vive hoje, né? A gente, de fato, tem muitas reuniões. Você olha para o mercado corporativo, as pessoas passam 6 horas em reunião, 7 horas. Tem muita informação e muita informação falha também, as pessoas comunicam mal, chega aquela mensagem do oi, tudo bem, no final eu me perco no meio de tudo isso. E acho que a gente também tem essa sobrecarga de fazer muita coisa e não fazer o que de fato é relevante. A gente ainda mensura a produtividade muito mais por horas trabalhadas do que por entregas e resultados. E no meio de tudo isso, então, a pessoa que tem, de repente, uma descrição de cargo, ela se vê fazendo tudo sem fazer o que de fato importa e perdida no meio desse caos que a gente vive. Que tem a ver um pouco com o nosso mundo, né? Um mundo que nunca para. Você está até com a tatuagem aí que não stop, né? Então, é um mundo que nunca para, é um mundo de super incerteza, insegurança, e a gente está no meio do caos, simplesmente sobrevivendo. Acho que essa é uma questão de produtividade que ela é muito difícil da gente conversar, e é uma conversa que eu tenho bastante, que o cara tá lá no trabalho, mas ele tá vagabundeando, tá lagartando no trabalho. Você fala, tá, mas qual que é o KPI desse cara? Acho que muitas empresas, às vezes, muitos funcionários até mesmo, né? Até tava conversando outro dia numa live, você sabe qual que é o indicador de performance principal do seu trabalho? O cara não sabe, às vezes até mesmo a própria equipe, né? Ela não tem ideia do tipo, o que a gente precisa entregar do trabalho ser considerado produtivo, né? Exatamente. E quando a gente vê o trabalho de conhecimento, mensurar quantas horas a pessoa ficou na frente do computador não me diz nada. Pode estar lá no jogo do tigrinho, né? Então, no final, não é sobre mexer o mouse, sobre eu abrir o Teams e escrever e fazer reuniões. Tem muito mais a ver com entregas mesmo, mas às vezes nem a liderança sabe o que é esperado de cada pessoa do time. Então, a gente está lá perdido, fazendo 1000 coisas, e a gente vê dados como 51% hoje das atividades são tarefas de baixo valor. A gente não está fazendo o que realmente importa. Então, a gente está lá quase que num teatro de produtividade. Eu fico fazendo 1000 coisas, não faço algo relevante, a liderança também nem sabe o que é esperado de mim, e a gente segue no mercado corporativo dessa forma. Eu estava com a Luciana do RH Sincero aqui, e a gente falou uma coisa que é muito comum no mercado de trabalho, que eu já pratiquei, acho que qualquer um que está assistindo a esse podcast deve ter praticado, que é o famoso assim, eu tenho uma tarefa, eu faço isso daqui em 1 hora. Se eu entregar isso aqui em 1 hora pro meu chefe, eu vou ganhar mais 8 disso aqui pra fazer. E 1 hora ou outra eu vou espanar, porque eu não vou conseguir fazer 8 disso em 1 hora. Então, se eu entregar isso aqui em 1 hora, se eu entregar isso aqui em 8 e me parecer ocupado por 8 horas, eu tenho um senso de reconhecimento, às vezes, maior por ter parecido ocupado por 8 horas do que eu ter entregue isso daqui em 1 hora e meu chefe fala, cara, você já entregou? Pô, pode ir pra casa. Que nunca acontece, né? E acho que com a inteligência artificial generativa é mais rápido também a gente fazer coisas, perder menos tempo no operacional, no repetitivo, e a gente poderia, se tivesse horas de hiperfoco, de fato fazer entregas mais rápidas. Mas como a gente precisa ficar as 8 horas, e às vezes a gente é até premiado porque fica mais do que as 8 horas, a gente segue nesse teatro, então trabalhando mais, fingindo que está ocupado e vivendo esse grande teatro do mercado corporativo. Eu acho que o que está na hora é da gente talvez começar a ressignificar o que é de fato produtividade. Será que não deveria ser realmente entregas, resultados, do que realmente só horas trabalhadas? Essa é uma pergunta boa, né? Quantidade de horas de trabalho, que acho que é uma discussão que a gente conversa muito, ela é igual à produtividade?
Não, com certeza no trabalho de conhecimento não. A gente vê numa fábrica quantas horas a pessoa trabalhou, normalmente sai tantos produtos, né? E a gente segue repetindo esse modelo fabril há 100 anos, pós-segunda Revolução Industrial. E aí a gente entra no mercado de um trabalho de conhecimento que é dinâmico, que é híbrido, que tem agora IA crescendo, e a gente segue falando das 8 horas trabalhadas. O problema ainda, Edson, é que a gente no Brasil, se alguém estiver trabalhando 10 horas da noite, talvez seja premiado. E aí a gente olha países nórdicos que falam mais sobre qualidade de vida, as pessoas vão ser consideradas ineficientes. Então, como é que a gente começa a ter uma discussão o que de fato é produtividade num trabalho de conhecimento? Como que você acha que eu deveria... Vamos supor que eu sou um gestor aqui, eu sou um gestor, né? Preciso lembrar sempre disso, né? Eu como gestor, o que você acha que é um bom indicador de produtividade para eu começar a olhar dentro do meu trabalho, assim, na minha empresa? Entregas, resultados. E aí, de novo, você falou, as pessoas precisam ter clareza quais são os seus papéis, quais são suas responsabilidades. Tem até uma pesquisa do Google, um projeto Aristóteles, que foi tentar entender o que é um time de alto desempenho. E em terceiro lugar é quando as pessoas têm papéis e responsabilidades muito claros. Então, assim, eu preciso entregar isso, as minhas metas de curto prazo são essas, e essa é a forma de um líder, de repente, mensurar se a pessoa de fato está sendo produtiva ou não. Não são horas trabalhadas, não são quantas reuniões a pessoa fez ou quantos e-mails ela mandou. Tem muito mais a ver com, de fato, o que é esperado dela e o que ela está fazendo. A gente tem uma política hoje que eu acho que ela funciona muito bem, assim, é até legal, né? Que por exemplo, meus editores, eles têm uma entrega a ser feita. E eu converso muito com eles, assim, o vídeo sobe 8 horas da noite, eu preciso dele com X tempo de antecipação para eu poder olhar. Cara, se você entregou 4 horas antes, se você entregou 6 horas antes, aí você vai pra academia, você vai pro mato, você vai... Cara, não me importa, eu só preciso do vídeo nesse horário. E funciona muito bem. E tem funcionado muito bem, assim. E eu sinto que às vezes parece... Quando eu explico isso até pra alguns amigos meus, parece que eu sou um hippie. Porque, tipo, como assim você não passa uma outra coisa pra ele fazer? Eu falo, não, minha produtividade é essa. Eu tenho uma meta pra bater, eu tenho um número de entrega. Cara, se o cara entregou todos os vídeos da semana na terça, bicho, na quarta, vai pra praia, vai pra onde você quiser, né? Mas é difícil... a gente sair desse molde cultural, né? A gente ainda vive muito numa cultura de comando e controle, microgerenciamento, então eu sou dono da tua hora, né? Então acho que tem esse senso também da empresa falar, eu tô te pagando essas 40 horas semanais, você tem que ficar na minha frente, independente do que você faça. Então tem um pouco esse lugar do controle. Mas o que eu vejo é que pessoas líderes como você, e eu faço muito parecido com o meu time também, no final o time é muito mais engajado. Porque as pessoas querem fazer as entregas, elas se motivam, elas estão engajadas naquilo, elas se inspiram talvez pelo teu modelo de gestão e no final elas fazem um trabalho muito melhor. Ficar 10 horas na frente do computador é muito provável que essa pessoa esteja em algum momento fingindo produtividade, bodeada fazendo outras coisas, né? Hoje tem uma parte que intencionalmente ainda faz contra a empresa. É um pouco que a gente fala do ghost work, a vingança da geração Z. Já que eu tenho que ficar aqui 10 horas e tem que ser 5 vezes por semana presencial para um trabalho que eu poderia estar fazendo de qualquer lugar, eu vou, sei lá, procurar emprego, eu vou fazer outras coisas, vou cuidar da minha vida pessoal, já que eu estou aqui. Então, eu acho que no final, se a gente tivesse mais líderes que saem desse modelo de comando e controle e constroem modelos mais de confiança, a gente teria melhores resultados de trabalho. Você falou de ghost work, acho que não é nem uma questão de geração Z, né? Eu mesmo, sou millennial, tenho 40 anos. Eu lembro que quando eu tava no meu último trabalho de CLT, a gente descobriu um programa que rodava o Globo Esporte em planilha do Excel. Amigo, nossa, eu parecia a pessoa mais ocupada do mundo. O meu chefe Guilherme falava, o Edson tá sempre em planilha, né? Tá sempre ocupado. Eu falava, é isso aí. E vendo lá, quem que o Verdão contratou pra próxima temporada. E eu sabia, porque eu já tinha entregue minha demanda, eu sabia, meu relatório já tá pronto faz 2 horas. Mas a própria CLT não permite essa flexibilidade, né? Empresas que tentaram fazer modelos mais flexíveis, tem um monte de rigidez também, inclusive depois essa empresa pode ser cobrada em ter que expandir um modelo mais flexível. Então, como é que a gente, eu acho que ressignifica o mercado de trabalho e sabendo que a tecnologia chegou de uma forma muito exponencial. Bill Gates tem falado, a semana podia ser de 2 dias de trabalho, se a gente fosse de fato focado e usasse a IA generativa. Mas a gente tem essas regras e essas leis e no final a gente acabou vivendo para trabalhar. Hoje a gente vive muito para trabalhar, né? Vocês são parceiros da 4-Day Week Global no Brasil, né? Que vocês, para quem não sabe, 4-Day Week conversa sobre a implementação da escala 4x3, que é uma escala muito polêmica, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas
Toda vez que eu falo escala 4x3, a primeira coisa que eu ouço, isso é coisa de vagabundo. É a mesma coisa que você fala, pô... Tenho haters. Que você fala, como assim, sabe? Você tá lutando pra ficar mais tempo longe da sua família, né? Parece que, pô... eu sempre tenho a teoria que é amante no trabalho, né? A indústria do amante no trabalho é a coisa que mais mantém a escala 5x2, 6x1 que tem. Como é que tá sendo... Você consegue falar um pouquinho pra gente como é que tá sendo essas tentativas que vocês fizeram de implementação da 4x3? A gente teve um primeiro piloto com 20 empresas e todas trabalho de conhecimento, não era comércio, não era indústria. E para todas elas foram meses de planejamento, não é simplesmente tirar um dia da semana, tem muito mais a ver com redesenhar o dia a dia. E o que essas empresas percebem é que, de fato, tem uma grande parte do dia que é improdutiva. Elas cortaram reuniões, elas melhoraram a comunicação, revisaram alguns processos, usaram mais a IA. E com tudo isso, elas perceberam que dava para fazer a semana de 4 dias, ainda de forma mais produtiva até do que talvez no passado, sem olhar para nada disso. E o que a gente vê em resultados, no final foi super bom para o profissional, obviamente, né? A gente vê aí aumento em bem-estar, em redução de ansiedade, redução de estresse, de sintomas de burnout, mas muito bom para a empresa também. Essas empresas que normalmente elas todas eram pequenas ou médias, o próprio fundador ou CEO da empresa falou, tem sido bom para a gente, porque a gente aprendeu a trabalhar melhor. As pessoas fazem trocas como, por exemplo, não vou ficar aqui fingindo que eu estou trabalhando na planilha, né, vendo o Globo Esporte, ou não vou entrar 10 vezes por dia no Instagram, porque eu tenho que terminar e eu quero terminar e ter um dia extra para estar com a minha família, para cuidar mais de mim, ou simplesmente para fazer nada, né, descansar. Então a gente vê que no final, essas empresas que fizeram e já estão há 1 ano nesse piloto, elas perceberam um ganho de fato em produtividade também. Caramba, então aumentou a produtividade mesmo diminuindo um dia ou mantou proporcional? Elas mantiveram os resultados esperados, mas elas melhoram a produtividade diária, né? Então um pouco isso, assim, eu em 4 dias consigo fazer o que de repente eu estava fazendo em 5 mesmo. E o quanto que isso afeta turnover? Tem a Vulcan, que é uma empresa de RP, o fundador, o Fabrício, ele fala o turnover é 0, que ninguém quer sair. A gente vê dados, né, dessas empresas de 20% falando assim, não tem nenhum salário do mundo que me faria sair da empresa. Então, começa a ser quase que aquilo, né? Qual o preço do teu dia? Quanto custa, né? Tua sexta-feira inteira livre. E tem gente falando, putz, não tem nada no mundo que pague isso, o valor de eu estar... Casos, por exemplo, real, né? Uma pessoa que falou, tô acompanhando a minha esposa em todos os ultrassons do bebê. Isso eu não sei quanto custa, né? É um preço que é imensurável. Então a gente vê de fato as pessoas muito mais dedicadas para aquela empresa, admirando, cuidando para que a coisa dê certo. Tem até uma autorregulação dos profissionais. E acho que talvez é muito difícil às vezes o gestor ou o empreendedor às vezes entender, né, o custo alto que tem esse turnover, né? O turnover, o auto-absenteísmo, as licenças médicas que vem crescendo, o baixo engajamento. Só o baixo engajamento para a economia global custa 8,8 trilhões de dólares. Então, é meio invisível, né, Edson? Ninguém fala muito sobre isso. Aí vê o custo de repente, a pessoa, de fato, quando ela adoece, tem esse custo, mas ele não é tão óbvio para o líder. Ele pensa muito mais no custo da pessoa não estar trabalhando e ficar com essa coisa, preciso comandar, preciso medo, preciso controle para garantir a produtividade. E no final ele está totalmente ultrapassado. E dentro da escala 4x3, pelo que eu entendi, e acho que é uma coisa muito legal, é que você precisa começar a ter um esquema de produtividade, de regular a produtividade, certo? Qual metodologia principal vocês viram ali? Era focada em Agile, Scrum, ou alguma outra metodologia? É uma metodologia mais particular da 4-Day Week Global, mas de mudanças que têm que ser feitas, olhando o que são os ofensores da produtividade. E hoje, quando a gente olha globalmente, os ofensores são as reuniões. Tudo virou uma reunião, né? Tem aquele meme. Essa reunião não precisava existir. Alguém podia ter ligado para alguém, em 2 minutos resolvia. Eu trouxe um número aqui, que é de uma plataforma que chama Read and Eye, que ela é especializada em gravação de reunião, né? 47% dos profissionais no Brasil consideram a reunião um momento menos produtivo do dia. E aí tem um estudo, né, que diz que globalmente o custo de reunião está entre 34 e 37 bilhões de dólares, Exato. Né? Um custo inútil, né? Porque no final a gente vê, tem um outro dado que eu acho interessante, 73% das pessoas fazem outras coisas durante a reunião. Não, típico.
Elas nem estão lá, né? Então, assim, estamos lá, mas não estamos. E aí, cada um divagando nos seus próprios problemas e desafios. E aí, termina a reunião, a gente nem sabe o que foi discutido, sai sem clareza e de fato, a gente sai fazendo a mesma reunião daqui uma semana. Então, hoje, esse é o grande ofensor. As empresas, hoje, elas enxugaram muito as reuniões para fazer uma semana de 4 dias. A comunicação que é falha, né? Que é aquela mensagem que chega, oi, tudo bem? E daqui a 2 horas você me responde, oi, tudo bem? E aí a gente vai ficar o dia inteiro nesse ping-pong e não resolveu nada. O e-mail é um clássico que a gente trabalha aqui, eu trabalho em home office, mas a gente trabalha com empresas físicas, né? Tem um que eu odeio, que é de 70% continua a lista, que é o famoso e-mail às 5:30 da tarde. Sim. Porque o cara mandou, então tipo assim, é tarde demais pra você responder, se a pessoa responder já não é tarefa dele daquele dia, mas não é cedo o suficiente pra você resolver um problema, né? Então a pessoa mandou aquilo ali, que tipo assim, eu preciso fingir que eu trabalhei, mas se eu trabalhar muito rápido, eu tenho que trabalhar ainda hoje. Então eu mando às 5:30, que esse problema vai ser resolvido horário. só amanhã. Porque eu detesto, que às vezes eu falo assim, cara, sabe? Precisava ser agora, né? Eu podia ter resolvido isso rápido, né? Não tenho culpa que você odeia a sua empresa, né? Deixa a gente trabalhar um pouco, né? Tem gente que tá feliz sendo realizado no trabalho. 30% quase é gestão de e-mail ao longo do dia, porque são ruins também. As pessoas mandam e-mail sem ter as informações, ou quando tem as outras que não leem. Então, você manda um e-mail, a pessoa te pergunta o que já está no e-mail. Isso acontece também. Então, a comunicação é muito falha nas empresas. E eu falo que hoje tudo virou WhatsApp também, né? Se eu pegar o meu agora, vão ter várias coisas importantes misturadas com memes dos meus amigos e fake news da minha avó, que tem umas 10 por dia no grupo da família. Então, eu acho que, assim, a gente quando olha a produtividade, metade do dia é, de fato, a gente só está ocupado, não está produtivo. E fora os processos super burocráticos das empresas, o retrabalho que tem, a gente começa sempre tudo do zero, não tem nenhum processo definido. Então, a gente passa hoje, de fato, metade do dia, além de divagando em tarefas que são super pouco significativas. Não, e existe um esforço hoje também, minha noiva trabalha numa multinacional, ela me conta uns bastidores assim, é maluquice. Eu falo, que ela é muito mais resiliente que eu, né? Eu falo, cara, eu no seu trabalho já ter ficado louco, né? Porque é muito setor, é muita chefia dentro do setor, e eu sinto que até às vezes, a gente até inventou, né, hoje um cargo que é o cargo que ele lida com os setores entre os setores, né? A própria empresa, às vezes, ela não é organizada para lidar com as próprias estruturas que ela cria, né? E acho que só quem que já teve um embate com o financeiro vai falar com o comercial, que vai falar com o departamento de entrega. Isso às vezes é uma semana de improdutividade, né? E às vezes a improdutividade ela não está necessariamente no trabalhador na ponta final. Não que a gente não tenha um ou dois tiristas, mas a própria estrutura às vezes da empresa trabalha contra ela, né? Esses cargos e muita hierarquia, esse lugar de medo também cria isso, porque se o líder tem que ler todos os e-mails que alguém escreve, já vai ter uma grande improdutividade. Isso ainda acontece, né? Então alguém fica lá no microgerenciamento, isso atrapalha demais a produtividade das pessoas também, esse ambiente de medo. E esse ambiente de pouca flexibilidade, pouca autonomia, então a gente está sempre dependendo, todas as áreas têm que aprovar. Se todas as áreas tiverem que aprovar algo, a gente não vai conseguir caminhar. Eu trabalhei também em grandes multinacionais, e uma que veio, inclusive, Telesp, depois Telefônica, né? Tinha aquela... Você é jovem, 40, né? Eu sou dessa época. Já sabe Speed, né? Banda larga, aquela que era... Mas é isso, era muito sistema, muito ultrapassado. Então, de fato, a gente perdia muito tempo. E isso ainda acontece em 2025, né? E agora vamos falar da outra ponta, né? Então, vocês trabalharam com a implementação da 4x3, mas a gente ainda tem hoje uma resistência muito grande de até mesmo criticar a escala 6x1, né? Como é que... Eu acho que talvez seja a pergunta mais imbecil de todas, assim... Onde que a escala 6x1 ela é justificável, palpável, e até que ponto a escala 6x1 às vezes é uma própria... um abuso do próprio sistema do tipo, já que pode, vamos puxar um dia a mais aqui. Eu acho que é uma pergunta super importante, porque ela existe, né? Não é que a gente está falando de nada ilusório. Eu acho que a gente criou um modelo de sociedade de que uns ganham muito, outros ganham muito pouco, e a gente seguiu nessa quase que no modelo de exploração mesmo, como se fosse banalizado isso. Não importa que a pessoa não tenha vida, que ela não tenha rede de apoio, ela que se vire, né, nessa escala que é possível muitas vezes para grande parte da nossa população no Brasil. A gente vê, por exemplo, o H&M, né, H&M entrando no Brasil com uma escala 5x2. E como um statement, né? Exatamente, e trazendo isso, né, para passar um recado. Então, será que não dá para a gente, como sociedade, começar a discutir
Qual é a perda financeira de ir para uma escala 5x2? Em alguns mercados eu nem acho que tenha, sabe? Eu fico pensando, o cabeleireiro abre, sei lá, de segunda a sábado, fecha só no domingo, mas precisa abrir segunda? Será que eu não posso fazer a mão terça? Então são discussões que a gente também tem que ter como sociedade. O que eu vou perder como serviço? O que eu vou perder? Obviamente, as empresas têm que calcular qual é a perda financeira de tudo isso. Numa fábrica, será que dá para fazer uma escala que não precise perder tanto economicamente, mas que a gente devolva um pouco mais qualidade de vida para as pessoas? Ou a própria área de saúde, né? Será que não tem novas escalas que deveriam ser discutidas? E eu acho que ninguém está questionando muito porque sempre foi assim. E a gente, então, tá há 100 anos igual, o Brasil tem esse modelo que as pessoas precisam do emprego, nem todo mundo tem uma possibilidade de privilégio de falar, eu vou dizer não para a escala 6x1, né? E acho que tem uma questão também que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Porque assim, eu vejo várias discussões que a gente tem na sociedade e as pessoas às vezes elas não conseguem fazer uma associação que às vezes é um clique a mais, sabe? Então tipo assim, a qualidade dos serviços caiu. O cara pobre, ele não quer ascender. O transporte público tá cheio, o trânsito na cidade só piora, o humor das pessoas tá ruim. Você fala assim, mas será que o cara que ele tá oferecendo um serviço ruim não é o cara que tá trabalhando 6x1, ganhando um salário mínimo? Será que esse cara que não consegue ascender não é o cara que tá trabalhando 6x1 e ele não consegue se qualificar? Ou às vezes o cara que não quer trabalhar no mercado é porque às vezes ele ganhou um salário a mais de Uber, iFood. Às vezes falta um pouco de entender que essa escala também, ela impede um pouco da própria qualificação de várias maneiras do próprio mercado, né? É perfeito o que você falou, porque a gente pensa muito só nesse lugar de, o empregador está ganhando, mas eu não acho, eu acho que está perdendo também. Se a gente pensar em satisfação de cliente, fidelização de cliente, talvez eu tenha mais qualidade de atendimento me faça ter um ticket médio mais alto. Então, são discussões que as empresas têm que pilotar e testar. Eu não acho que seja simplesmente mudar, amanhã temos uma nova escala. Eu acho que são testes, experimentos, onde a gente perde, onde a gente ganha, porque tem também o custo invisível que muitas vezes o empresário não está vendo. Como você falou, turnover, quanto custa a pessoa sair, ter uma aquisição de um novo colaborador? É alto. O baixo engajamento, a baixa produtividade, as pessoas estarem exaustas, terem licenças médicas por saúde mental. Tudo isso deveria estar nessa conta, dessa escala. Será que se a gente mudar, a gente não vai ter ganhos até financeiros? Então, acho que é uma discussão muito profunda que a gente tem que ter por sociedade, porque deveria ser óbvio a gente não simplesmente abusar das pessoas, mas eu acho que até financeiramente, economicamente, a gente tem que ter uma discussão como sociedade mesmo. E a gente também tá indo, na verdade, para um lado meio contrário, né? Então, surgiu aí nos Estados Unidos e a gente tem costume muito grande de importar algumas coisas muito ruins lá de fora, né? A gloriosa... Essa aqui tu conhece essa, 996? Escala 996? Uma delícia, né? Essa é das 9 às 9, 6 dias por semana. Então, você trabalha das 9 da manhã até as 9 horas da noite, 6 dias por semana, né? Então, é uma 6x1 com esteroide, né? Sim, a longo prazo... eu acho insustentável a gente pensar que a pessoa aguenta. O que a gente vê, até no Japão, que é o país mais workaholic do mundo, o maior índice de burnout, hoje tem o termo do Kairoshi de morte por trabalho. Então, se a gente for pensar, e de fato eu fui para o Japão, tem as pessoas dormindo no chão do prédio, vão para o karaokê, voltam e já sobem, né, para o prédio. O quão sustentável é isso para uma pessoa que de repente está achando que está produzindo, mas se a gente for pensar em neurociência, esse cérebro já não tem tanta cognição, esse cérebro não vai ter tanta atenção plena e talvez a pessoa produza menos no final. Porque a gente pensa o óbvio, o celular carrega todos os dias a bateria. Não tem ninguém que não coloque o celular para carregar. E a gente esquece que talvez a gente precise dessa pausa para recuperar do estresse. O estresse, ele vai acontecer em 2025, não dá para não ter uma vida estressante. Mas se eu me recupero do estresse, eu produzo mais a longo prazo. Então, são testes que algumas empresas têm visto que, no final, pausas, descanso, uma escala mais curta ajudam em produtividade. Essa escala é muito forte em mercado de tecnologia. Startups, né? Eu tenho amigos que trabalharam em startups, trabalham em tecnologia, na indústria de games, isso é muito forte, né? Eles têm até um nome muito escroto, que é o Crunch. Não sei se você já ouviu falar desse nome, que é quando eles estão perto da entrega de um projeto, eles trabalham às vezes 14, 16 horas por dia, sem pausas, né? E a gente criou quase uma
cultura da performance, né? Então é isso que você falou, pô, eu sou um cara do hustle. Então, pô, eu vou contratar o cara que não trabalha, o cara que trabalha no final de semana, ele é muito mais qualificado, ele tá muito mais afim, né? E isso adoece a gente de certa forma, né? De certa forma não, com certeza adoece. Isso, né? Vai nos adoecer e eu acho que é insustentável a longo prazo, inclusive manter tudo isso, né? Um pico de trabalho a gente vai ter, isso é normal também. Mas normalizar uma escala que no final quase que tira, né, a qualidade de vida, o descanso, o lazer, coisas significativas para a vida, como as relações também pessoais, no final, a longo prazo, vão ter um grande impacto na saúde mental das pessoas. E se a gente for pensar como sociedade, essa sociedade do cansaço que a gente vive, a gente está perdendo as coisas mais importantes, que talvez sejam as principais para a felicidade. O sentido na vida e as relações humanas, que também a gente está perdendo e vivendo uma grande epidemia da solidão. Porque tá tudo meio que configurado, né? A gente tem falado, vamos falar sobre queda de natalidade no Brasil, vamos falar de queda de natalidade em São Paulo, vamos falar de qualidade de transporte. Tudo isso está atrelado diretamente ao tempo do nosso trabalho, né? Para pensar hoje, você passa mais tempo no seu trabalho do que fazendo qualquer outra coisa da sua vida, né? Você não tem um hobby que dure o tanto de tempo que você gasta com o seu trabalho, né? E até o descanso virou uma performance, né? Então, assim, no momento que deveria ser de lazer, de eu simplesmente recuperar desse estresse, baixar meu pico de cortisol, eu tô lá achando que eu tenho que seguir o que as redes sociais trazem também. Então, eu tenho que acordar cedo, fazer uma maratona, eu tenho que ser produtivo na minha leitura, eu tenho que fazer esportes cada vez mais, né, que me desafiem, e de repente eu nunca tô descansando, eu nunca estou me relacionando de forma humana e eu estou só vivendo achando que eu tenho que ser cada vez mais produtivo e no final adoecendo, com certeza. Quando a gente vai falar de adoecimento de trabalho, eu tenho um dado aqui que é um dos, né? Tem vários, né? Eu trouxe um levantamento da plataforma Vitude, que eles fizeram um estudo que indicou que o trabalho hoje ele é fonte de estresse para 40% dos trabalhadores. Eu achei pouco. Achei até que foi muito... Mas muito acho baixo. que é um estresse intenso. Porque, se perguntasse pra mim quanto que o meu trabalho gera estresse, E olha que eu gosto do meu trabalho, hein, Léo? Olha que a gente gosta bastante do que a gente faz aqui. Nós somos hoje o país mais ansioso do mundo, né? O segundo país em números de burnout, perdemos apenas pro Japão, mas é que o Japão se esforça bastante. Qual que é a relação de saúde mental e trabalho? Principalmente vocês que estudam muito isso sobre felicidade no trabalho. A OMS fala da saúde mental como um ser que tem bem-estar, ele é produtivo, é frutífero, né? Então é alguém que está apto para fazer as coisas com qualidade. E quando a gente pensa hoje em trabalho, a gente pensa muito no burnout só de um cansaço. E na verdade o burnout vem também principalmente de um ambiente tóxico, de abuso, de assédio. Então, o que a gente percebe, o burnout ele é uma doença ocupacional. Não adianta falar, a pessoa está com um problema em casa, isso vai gerar burnout. Não pode gerar estresse, ansiedade, depressão, mas não o burnout, né? O burnout, de fato, vem desse lugar do trabalho. E a gente começa a perceber que hoje os ambientes eles ainda são tóxicos, ainda são de assédio, ainda são de abuso. Eles muitas vezes tiram a autoestima da pessoa, né? A pessoa está sempre sendo cobrada, nunca se sentindo reconhecida e valorizada. Às vezes grupos minorizados entram por uma vaga afirmativa, mas não tem o senso de inclusão, de pertencimento. E tudo isso vai impactando na saúde mental das pessoas. Então a pessoa muitas vezes está trabalhando 10 horas por dia, sem autoestima, se sentindo abusada, sem senso de inclusão, de pertencimento, e ela está adoecendo sem nem perceber. Hoje a gente fala mais abertamente do burnout e acho que precisa falar com o cuidado de não banalizar também, né, Edson? Porque eu acho que quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente achava lindo ser workaholic, trabalhar muito, aceitar a sobrecarga. Hoje, não é um dia de 1 hora extra que também vai trazer um burnout. Então a gente também não pode acabar banalizando o burnout, porque ele é, de fato, algo grave que vai impactar, vai deixar marcas na pessoa. Porque ainda é trabalho, né? Ainda não é... Não é que você, assim, eu não faço só o que eu gosto, você com certeza não faz só o que você gosta, e a gente tem hoje o privilégio de escolher o que a gente faz. Mas vai ter, como você falou, momentos de estresse, vai ter picos de ansiedade, a gente vai ter que carregar caixas ou fazer coisas, né? Coisas que a gente não queria. Então não é só fazer o que gosta também, não é isso que traz felicidade no trabalho. Eu tenho uma percepção, eu converso muito sobre saúde mental por aqui, né? E eu tenho uma visão muito holística sobre saúde mental e até mesmo sobre a saúde física, né? Então, assim, eu posso falar, minha saúde mental tá ótima, mas minha saúde física estiver ruim, cara, minha saúde mental não vai estar boa. Ou se minha saúde física tivesse um pouquinho melhor, minha saúde mental ela ia subir 2 pontos a mais, né? Eu gosto de falar que é como se a gente fosse um
uma forma geométrica que quando você puxa um pontinho pra cá, o outro pontinho ele é puxado e quando você puxa ele vem junto também, né? E eu sinto que talvez o que falta hoje é esse entendimento, né? Principalmente no contexto das grandes cidades. A gente tá aqui fazendo um podcast de São Paulo, vocês provavelmente vieram de outro lado de São Paulo pra cá. Então o custo de deslocamento em São Paulo, ele é um custo alto, né? O custo de você fazer coisas em São Paulo, ele é alto. E às vezes você eu tenho um tempo livre para ir pra academia para praticar um hobby. Eu tenho minhas 3 horas por dia para poder fazer meu jiu-jitsu. Cara, eu vou estar com um bem-estar melhor, eu vou performar melhor no meu trabalho, eu vou me relacionar melhor. Se meu trabalho não me mata, eu chego no final de semana melhor, lido melhor com minha mulher, não brigo com minha mulher. Então isso garante que na segunda-feira eu esteja melhor para trabalhar, porque o meu clima na minha casa não foi ruim. Ou pelo menos se eu ganho um salário decente, eu sei que minha família não tá passando fome, então eu não vou estar com a preocupação da minha casa que eu carrego de volta. Então eu sinto que falta um pouco dessa percepção de como tudo é meio interligado, né? Porque a gente lida como, você deveria ser feliz no trabalho e isso não tem nada a ver com outras coisas, né? Não, perfeito. E hoje se fala até de um tripé. A saúde física, que hoje já é mais estudada, a saúde, de fato, mental, que veio muito à tona depois da pandemia, mas a saúde social também. Então, assim, também não adianta eu estar isolada no mundo. Então, eu não tenho tempo para visitar ninguém relevante, significativo na minha vida, não construo um grupo de apoio. E esse viver para trabalhar, ele tira tanto a questão física que você falou, desse cuidado que a gente pode ter, quanto a gente ter o cuidado com a saúde mental, mas também as relações que são tão importantes para o nosso bem-estar. E eu acho que a gente, como sociedade, foi abrindo mão disso. E no pandemia, como você falou, andar em São Paulo já é difícil, já tem um monte de insegurança, tudo é mais difícil. E esse pós-pandemia trouxe esse lugar da gente se isolar um pouco. E isso tem impactado muito na nossa felicidade, na nossa saúde física, mental. Esse tripé, ele tem que ser considerado. E se eu não tenho tempo, se eu estou sempre exausta, se eu estou trabalhando 6 dias por semana, 10 horas por dia, eu não vou conseguir cuidar. E aí eu vou ser um ser humano, inclusive, pior para a sociedade. Tem alguns dados, né? Você acabou de falar de você tá melhor em casa, mas tem até dados que se você não dormiu à noite, você vai torcer por o elevador fechar antes da pessoa chegar. E o paulistano sabe bem, a gente está sempre cansado. E aí no final você é um ser menos colaborativo para o mundo. Então a gente tem que ter essa discussão muito mais profunda como sociedade mesmo. Não, e é muito louco, né? Porque mesmo a gente tendo noção do quanto que saúde mental afeta o indivíduo, a saúde do indivíduo, afeta o trabalho, do quanto que é o custo. Poxa, qualquer um que já teve que demitir um funcionário e não conseguiu recontratar em pouco tempo, sabe o que é o custo de você saber do tipo assim, eu tenho uma vaga aberta, que é uma vaga que não tá performando. E uma vaga que tá aberta é uma equipe inteira que tá sendo sobrecarregada, né? E mesmo assim a gente ainda tem uma discussão muito grande sobre home office, né? Por que o home office, mesmo a gente tendo praticado durante a pandemia, mesmo muitas empresas tendo lucrado muito durante a pandemia, ele ainda não conseguiu se estabelecer como um modelo predominante, principalmente numa cidade tão complicada como São Paulo. A gente vê grandes benefícios. Tem um grande pesquisador do tema, que é o Nick Bloom, e ele traz o quanto o home office, um modelo mais híbrido, ele pode ser de fato bom para a produtividade, para o engajamento das pessoas. Eu acho que a gente tem 2 obstáculos. Pessoas que abusam. Então, isso infelizmente é um problema, a gente ter esse lugar da gente ter conversas mais maduras, profundas, de direitos e deveres, de olha, se você quer mais flexibilidade, você precisa entregar. Então, essa conversa a gente muitas vezes não tem, a gente simplesmente está num modelo híbrido sem pensar muito nisso. E o segundo obstáculo, eu acho que é a própria liderança com esse medo de perder o controle. Então, indo para um lugar de microgerenciamento só para manter o controle. Tá, então vamos por partes, assim. Então a gente tem a questão dessa pessoas que abusam e essa questão desse excesso de microgerenciamento que a gente gosta de ter no presencial. Como que a gente conseguiria fazer, ou talvez o que eu sinto, que eu costumo criticar, mas para ter um sistema produtivo de cobrança dentro do home office? Porque eu acabo sentindo, eu já passei por isso, né? Eu já trabalhei em empresas que mandaram a gente pro home office e assim, você está no home office. Aí você fala assim, tá, mas qual que é a minha entrega? Como é que eu meço minha entrega? Como é que eu provo que eu trabalhei, né? Então eu sinto que também falta também essa questão de criar um modo de entregar, né? Um esquema tubular do, eu passei tantas horas fazendo isso. Até mesmo fazer um log das tarefas, né? Perfeito. A gente muitas vezes, teve que correr para ir para o modelo remoto, muitas vezes sem essa preparação. Então, no começo da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar muito e ficar disponíveis 24 horas, o que também não é sustentável, né? Se eu nunca estou recuperando do estresse, eu adoeço. E depois de um tempo, as empresas começaram a vamos mensurar se as pessoas mexeram o mouse.
Isso é um grande meme, né? Porque assim, prende no rabo do cachorro, vai mexer o dia inteiro o mouse. Então não deveria ser sobre esse lugar de eu olhar se a pessoa abriu a tela, se ela, enfim, se ela está em casa ou não está em casa. É muito mais sobre criar novos processos mesmo. Então é uma nova jornada do colaborador. É um líder que tem que estar presente no 1 a 1, é um líder que tem que fazer um check-in com o time de forma muito mais dinâmica e até mais frequente, mas é sair do controle e ter muito claro qual a prioridade da semana, o que o Edson tem que entregar, o que a Renata tem que entregar, e a gente acompanhar isso ao longo da semana. Tem empresa que falou, a gente fica vendo se o colaborador está em casa. Tanto faz, né? O estar em casa ou estar num café, mas a gente precisa ter mais clareza de rituais. A gente vai perder uma parte da conexão humana, então como é que a gente constrói o momento de estar junto para, de fato, de repente fazer um team building, a gente começar as reuniões com um check-in para entender o que está acontecendo, a gente terminar a semana fazendo talvez, como você falou, olhando o que foi feito, se a prioridade foi certa. Então não é simplesmente ir para casa, e esse líder não foi preparado para isso. As empresas precisam construir novos rituais, novos processos para que o modelo híbrido funcione. Senão o que vai acontecer? Pessoas que abusam e líderes que têm medo das pessoas estarem abusando. E aí volta para esse modelo de medo e de comando e controle. Não, e é muito ruim, né? Porque até mesmo você abre... Pois eu já tive pessoas que trabalhavam comigo que eu tinha um problema de gerir. Uhum. E é uma coisa que eu entendi, assim, cara, eu não consigo ter uma coisa palpável da entrega dela, porque nem eu sei como é que eu vou pegar e cobrar essa entrega. Porque eu tava acostumado a trabalhar presencialmente tinha, e até um certo ponto que eu entendi. Falei assim, então eu preciso criar pra cada pessoa que trabalha comigo. Exato. Qual que é a caixinha que essa pessoa precisa preencher, né? Porque isso que você falou no presencial, isso já era tranquilo, mas era uma ilusão também. Eu tô te vendo, então eu acho que só que você tava no Globo Esporte. Pô, uma coisa que mais acontece. Quantas vezes? Você espera que seu ex-líder não esteja vendo. Não, pode ver. Nunca mais vou trabalhar pra ele mesmo. Deus me livre de voltar a ser CLT aqui, ó. Me ajude aqui, senão eu não sei mais ser CLT, não. Mas sabe uma coisa... É uma ilusão, né? Mas uma coisa que acontece... Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro meu. Eu criei o meu primeiro projeto o Manual do Homem Moderno. Ele foi criado quando eu era CLT. Uhum. Eu trabalhava dentro da empresa, a gente escrevia textos. Eu escrevia meus textos no Word, que iam pro meu blog. Sim. Só qualquer pessoa que passasse... ia olhar e ia ver eu trabalhando no Word. Eu tava sendo muito produtivo. E eu realmente estava sendo muito produtivo. Sim, pro teu tanto negócio. que eu... Não, pros dois. Tanto que eu fui de estagiário a editor e ainda recebi a proposta de virar agente de conteúdo que eu não quis. Porque eu trabalhava muito bem. Uhum. Só que eu sabia que eu trabalho muito bem no meu trabalho antigo em 5 horas. Em 5 horas eu entregava tudo. E eu tinha 3 horas no dia que eu tocava meu blog. Feliz. Só que eu precisava fazer o quê? Precisava dar uma migué, né? E aí era isso. Eu falava assim, me deixa trabalhar de casa. Me deixa... E no final, será que a pessoa ter também um tempo para ela fazer algo que traz significado para ela, realização, será que não é positivo? O próprio Google tem esse conceito chamado do job crafting, que é você pegar 20% do teu tempo para um projeto pessoal. E disso, inclusive, foram criados projetos pro Google, né? Então a pessoa está lá e de repente ela cria o Gmail e isso vira um projeto da empresa. Eu acho que esse lugar das empresas cobrarem entregas, resultados, mas também, e não horas trabalhadas, talvez seja o futuro do trabalho, uma discussão que a gente tem que ter. E é louco, porque eu vejo muito... O que me deixa piroca, assim, é você ver uma empresa com lucro bilionário, criticando o sistema, tipo assim, cara, mas você já tá tendo lucro bilionário, você já tá ganhando muito dinheiro, sabe? Você pode ser a pessoa que puxa isso e você sabe que você pode ter um aumento, uma melhora, mas parece que a gente consegue associar isso, então ao mesmo parece que uma pessoa tá indo pro lado, e aí você vê outras empresas como o próprio iFood. Essa semana viralizou, semana da gravação desse podcast da gente, um corte do diretor do iFood, né? Inclusive que a gente até convidou ele pra vir aqui, falando que ele, todos os funcionários trabalham de home office, eu não vejo vantagem nenhuma em trabalhar presencial. Então você... Cara, é muito louco, parece que a gente tem... Parece que é um cachorro, 2 cachorros amarrados com uma corda no meio, que é o trabalhador. Não é assim hoje, uma polarização que é como se tem os que querem voltar para o passado, então assim, temos que voltar para aquele conhecido 2019, comando e controle, presencial todos os dias, e aqueles que falam, gente, é um mundo novo, a gente pode se adaptar e construir um novo mundo. Então, quando a gente olha até dados, né, do Fórum Econômico Mundial, o que o profissional do futuro precisa? Adaptabilidade, agilidade, é muito mais sobre isso do que, de fato, um técnico que fica sentado na frente do outro, comandando, né, como a gente fez sempre no passado. E como é que estão as questões de tecnologias, Renata? Porque
talvez o grande paradoxo da nossa geração, né? Eu vou presumir sua idade aqui, mas acho que a gente fala mais ou menos... então a gente fala mais ou menos do mesmo... A gente conversa mais ou menos quase o mesmo ponto no tempo, né? A gente olhava pra frente, nos anos 90, nos anos 2000, a gente falava assim, pô, no futuro, a tecnologia vai trabalhar pra gente, né? A gente vai ter um monte de tecnologia e a gente vai poder viver. Era um pouco de uma ilusão nossa, né? Que a gente ia viver meio Jetsons, né? Na nossa cadeirinha, com o robozinho voando. E eu sinto pelo contrário, né? A gente teve um antropólogo, Michel Alcoforado aqui, né? Um grande estudioso da Consumoteca, maravilhoso, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre tecnologia, sobre tempo, e ao mesmo passo a tecnologia parece que nos tirou o tempo. Então parece que quanto mais tecnologias eu tenho agora um smartphone e eu não paro de trabalhar. Eu tenho uma rede social, agora eu preciso performar até mesmo no meu descanso. Eu tenho inteligência artificial, ela tomou o meu emprego, então eu preciso ser 10 vezes mais produtivo para que meu chefe não cogite colocar o chat GPT para trabalhar no meu lugar. Por que a inteligência artificial ela não traz a qualidade de vida pra gente? Eu acho que porque o modelo, a estrutura, a gente ainda está num modelo muito arcaico. Então, se a gente for pensar, se a CLT me obriga a ficar 40 horas por semana, não adianta eu usar a IA, ser super produtiva e ter que ficar as 8 horas por dia. Então, eu vou continuar, no final, procrastinando ou fazendo outras coisas. A gente ainda vive a tecnologia exponencial, nossa mente linear, e a gente no modelo de trabalho do Chaplin, né? Da gente correndo, tempos modernos, correndo atrás do rabo. Então, no final, eu acho que é um grande olhar para a gente, de repente, começar a entender que a gente não está evoluindo como poderia. E ter esse tempo... O Keynes, o economista há 100 anos, falou que, de fato, a semana podia ser de 15 horas semanais. E a gente hoje teria essa possibilidade. E é o Keynes, né? A gente não tá falando nem de um comunista, né? Não, então, exatamente. Falando sobre economia, sobre futuro. Hoje, Bill Gates também falando, a semana devia ser de 2 dias. Mas, então, não é um olhar que é para trabalhar menos, não chegar em resultados, as empresas perderem lucro. A gente está falando de fazer diferente. Mas eu acho que esse medo que o ser humano tem, que precisa desse controle, e talvez até por um olhar também de privilégios, né? Porque você brincou aqui do amante no trabalho, mas é que talvez a pessoa que também esteja no poder hoje seja uma pessoa que mora do lado do escritório, que tem uma rede de apoio, que não está muito preocupado, que consegue ter o lazer que a gente está falando. Você quer ter um número legal aqui, que até trouxe aqui pra mim? Esse número é uma delícia. Eu nunca tinha tido acesso a esse número daqui. Esse número pra mim é uma delícia, assim, ó. Tem um estudo do El Hub, que ele fez um estudo com 1.500 CEOs. Sim. E ele estudou com alguns funcionários também, né? 93% dos CEOs avaliam o bem-estar deles como bom ou excelente. Sim. E já os colaboradores, apenas 63%. Claro. Então, isso é muito claro, né? Porque o cara que tá na liderança, às vezes, ele trabalha na Faria Lima, mas ele mora nos Jardins, ele mora ali tá jogando pickleball, tá indo na sauna, tem a banheira de gelo, tá? Consegue ter qualidade de vida, o que a gente fala hoje em qualidade de vida, e está do lado do escritório, vai a pé para o escritório. Então, de fato, é uma discussão ainda muito mais da estrutura. A tecnologia poderia nos ajudar muito, mas o que ela tem feito, de fato, não tem ajudado em produtividade, até porque a gente não usa tão bem ainda o máximo potencial, né, de uma IA. E quando a gente pensa hoje em internet, redes sociais, a gente acabou buscando preencher o vazio existencial, a solidão que a gente vive com dopamina rápida. E aí a gente virou escravo desse vício, dessa dopamina. Eu tenho uma coisa que me ajudou muito, pelo menos nos últimos tempos, foi criar métodos. Então, por exemplo, eu vim numa faculdade de jornalismo, eu trabalhei em redação minha vida inteira, trabalhei em canal de televisão, trabalhei em um monte de lugares, e todo sempre foi uma demanda por entrega. Quando eu fui alçado para liderança, eu olhei e falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que o Guilherme fazia. É isso, é nóis, né? Você tem que entregar 10 coisas, entrega 10 coisas. E aí, por exemplo, eu fui apresentado a metodologia de Scrum e de Agile. Legal. Uma parada que, cara, olhei minha cabeça e falei, então eu posso organizar por quadros, eu posso organizar por pautas, eu posso organizar do quem tá fazendo o que quando, eu posso entregar que se isso chegar aqui, isso entrega aqui, eu posso conseguir conectar as pessoas de tal jeito. E acho que falta um pouco disso no uso da tecnologia, né? Eu converso muito com o pessoal que trabalha comigo sobre IA. Tipo, o que a gente consegue jogar na IA para que você tenha mais tempo livre? Né? O meu Gabriel, que por exemplo vai editar isso daqui, a gente já conversou várias vezes. Gabi, você tem algum plugin, tem alguma coisa que você jogue? Pro cara que fazia minhas capas, hoje a gente faz todas as artes que estão na capa, não as minhas, mas a montagem, ela vem com IA. Antes a gente passava horas em banco de imagem. Sim.
Então, falta também a gente usar, tipo assim, pô, como é que eu tenho? Metodologia mesmo. É difícil, né? Eu sinto que a gente bate cabeça. Porque dá ainda. trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, numa semana de 4 dias, as pessoas tiveram que ter trabalho para mudar o dia a dia. Porque é mais fácil, sempre fizemos assim, temos mesmo que ficar às 40 horas, a gente não pensa muito em eficiência. Então, se a gente pensa assim, eu consigo reduzir essa sobrecarga do operacional e focar mais no estratégico, que eu acho que é um pouco essa discussão que a gente tem que ter com a IAD, como é que eu tiro o que é operacional? Por exemplo, eu tenho usado muito aquele Plod, que é um microfonezinho que transcreve tudo na Nossa, hora. delícia. E aí, Delícia. a jornalista me entrevista, eu já mando para ela uma transcrição. Isso já facilita muito o trabalho, né, do jornalista que está fazendo a matéria. E por que não fazer? E eu que sou dona do meu tempo, é óbvio que eu quero mais tempo. Então, eu tenho buscado bastante essa eficiência no meu dia a dia. Mas para a maioria dos CLTs, a gente está lá, entendeu? Então, não tem muito essa discussão. Eu acho que a gente está colocando ainda sem metodologia, sem muita governança, sem um compliance, simplesmente está jogando tarô, né? Tem os memes, né? Hoje, o que a pessoa faz no chat GPT? Terapia, tarô, qualquer coisa assim. Você falou de compliance e uma coisa que eu, com perdão, assim, a todos os trabalhadores de RH e de compliance do Brasil, acho que eu tenho mais fé na volta de um, sei lá, de Jesus Cristo na semana que vem do que no compliance, assim. Eu tenho, e é uma coisa que eu sinto que muitas pessoas que ainda estão no mercado corporativo, a gente perdeu um pouco da fé nas estruturas, né? Até amigos meus que estão dentro de empresa, que trabalham em RH, falam, cara, vai depender do RH para cuidar do seu BO, esquece, né? A gente perdeu um pouco desse lugar de fé que a estrutura da empresa, ela tá para proteger o trabalhador, né? A gente já viu muitas denúncias que chegaram pelo compliance que no final quem foi prejudicado foi a vítima, né? Então, eu acho que ainda a estrutura, o poder, ele não favorece muito o modelo da gente, de fato, olhar o que está acontecendo, ser justo nas denúncias. Então, eu acho que é tentar olhar para isso e ver como é que a gente pode construir modelos que sejam confiáveis, que sejam justos, porque no final, óbvio que tem muita gente sofrendo e que tem medo de falar qualquer coisa, até de assédios, abusos, porque tem medo de perder o emprego. Então a gente ainda vive esse ambiente tóxico da pessoa que é a assediadora ter esse poder e acha que pode fazer o que quiser, né? E isso acaba entrando na questão de segurança psicológica, né? Total. Como é que eu vou trabalhar numa empresa onde eu não posso denunciar um abuso, senão eu perco o emprego? E isso vai impactando na autoestima da pessoa. Isso vai impactando no engajamento dela, nas relações que ela tem no trabalho. E essa é a maior causa hoje do burnout. Não é, de fato, um cansaço, porque eu estou fazendo algo que eu amo muito e estou dedicado. Tem muito mais a ver com esse lugar, de eu me sentir, muitas vezes, abusada, algo sutil também, porque nem sempre é o óbvio. Né? Às vezes é aquele abuso sutil, aquele assédio que parece uma piada, ou alguém que vai tirando a tua autoestima, tá sempre só te cobrando, nunca te valoriza e reconhece, nunca te inclui, você não tem voz. Então, a falta de segurança psicológica é um grande fator de risco de adoecimento. Cara, e é difícil, né? Porque eu acho que a parte mais triste é assim, a gente não tem fé nas estruturas que mantêm, né? E até mesmo as estruturas que mantêm, quando você vai conversar sobre RH, o RH hoje, o RH ele é um eterno bombeiro, né? Você tem 3 funcionários de RH, às vezes, para cuidar de uma empresa de 100 funcionários, né? Como é que você vai cuidar de denúncia, bem-estar, benefício, dia a dia, endomarketing, fazer o bolinho de aniversário da semana, tudo ao mesmo tempo? Mas eu acho que a gente perdeu a fé no ser humano um pouco, Edson. Se a gente for pensar, a gente não tem mais fé, sei lá, nem na igreja, talvez, tanto, né? E tem até um indicador interessante que se você perder a carteira na rua, você acha que vão te devolver? Não, nunca. Semana passada eu perdi e me devolveram, tá? Mas o indicador no Brasil, somente 26% acredita que vão devolver e 50% devolvem. Então, a nossa percepção, ela é pior do que a realidade, tá? A percepção de confiança, ela é pior do que, de fato, a realidade. E nos países nórdicos, por exemplo, 76% acha que vão devolver. E, de fato, 80 e poucos devolvem. Sempre é maior o que devolvem do que a gente tem de percepção. Então, eu acho que a gente vive uma crise da confiança nas relações, e isso impacta, obviamente, também o compliance, também o RH, e todas as relações que a gente tem hoje na vida. A gente acaba tendo muito mais uma percepção de que o ser humano é egoísta, de que a gente está competindo, do que esse senso de coletividade, de colaboração, que talvez no passado fosse muito mais alto, né? E isso, no fim do dia, isso é, de novo, né? Acho que é um tópico que eu gosto até de retomar, né?
isso é ruim, né? Isso gera prejuízo, né? Porque Claro. você tem... Quando o trabalhador ele não confia, ele não gosta, ele não quer, é o turnover que sobe, é a produtividade que cai, isso gera um custo para a própria empresa, né? Parece que a gente luta contra a gente mesmo, né? No E um sistema. grande adoecimento, né? Aos poucos essa pessoa vai adoecendo e quando perceber, a gente pensa o burnout, mas ela tira uns dias e volta. Não, né? As pessoas que tiveram burnout que eu já conversei sempre me falam de marcas, de um lugar de trauma mesmo, não é tão fácil voltar. E qual o custo desse afastamento para a empresa, né? Então, de fato, é um custo invisível mais alto. E a gente teve a NR1, né? Que ela entrou em vigor agora esse ano, né? E a ideia dela é aumentar essa responsabilidade das empresas em cuidar da saúde mental, em tecnicamente trazer isso como pauta prioritária dentro das empresas, junto com a segurança do trabalho e outros esquemas, né? Como é que você sente que está sendo a implementação da NR1? Ela foi postergada em, de fato, ser executada. Então, assim, existe a NR1 para falar de riscos psicossociais, mas só em 2026, em maio de 2026, que ela vai ser, de fato, auditada e multada. Então, as empresas tiveram um fôlego de 1 ano para tentar se preparar para realmente a implantação. Então, tecnicamente, existe, mas não precisa estar Não fazendo. sendo multada, as empresas ainda Delícia, não têm é bem Brasil, né? Deixa. E assim, eu penso, se tiver esse ano e elas estiverem se preparando, ótimo, mas a gente acha que nem estão. O que eu sinto, elas foi postergada, ano que vem a gente vê o que acontece, nem sei se não vai ser de novo, né? Então, a gente percebe que no final as empresas ainda atuam muito mais em tratar sintomas. Então, o ambiente é bonito, a gente deu um pão de mel agora no Setembro Amarelo, a gente tem um ping-pong para as pessoas, coisas superficiais que são legais, mas que não tiram, que não trazem saúde mental para ninguém, não promovem bem-estar para ninguém. E no final elas tratam muito pouco a causa raiz de tudo isso, que é o ambiente tóxico, que é uma liderança abusiva, que é a sobrecarga, que é as pessoas estarem desmotivadas. E eu acho que ainda não tem esse olhar. Quando a gente vê bem-estar nas empresas, o que está sendo trabalhado é muito mais o superficial do que, de fato, fatores estruturais. Eu sinto que vai ser que nem o... Qual que é o nome? Aquela ginástica laboral? Pô, que é uma delícia. Assim, acho que só quem já teve ginástica laboral já deve ter tido algumas vezes, né? Todo mundo levanta, mãozinha pra fora, mãozinha pra dentro. Você tá tipo, porra! 500 e-mail pra responder, fica aqui com a mãozinha aqui e dá em nada, né? Não... E as empresas têm feito isso ainda, né? Então, assim, tem a aula de yoga, de meditação, tudo isso é muito maravilhoso. É bom ter, melhor do que não ter. Mas no final eu volto e alguém está gritando comigo e eu estou sobrecarregada, tem 1000 e-mails para responder. Então não funciona. As empresas... E aí, se deixar o tema só na mão do RH, eu acho que é isso. Não depende só do RH a construção de cultura. Se o líder não se engaja em ter esses processos, em trabalhar em modelos flexíveis, em ser mais humano, não vai acontecer. Não, e aí é lembrar também que essa NR1 ela é válida, e acho que aqui tá... Pô, e aqui eu vou botar que é uma piosaça, né? É do peão ao corporativo, né? Não é só que a gente tá falando... Porque, óbvio que o nosso papo ele tem uma bolha, ele atinge um certo nível assim, mas pô, a gente tá falando que na obra vai ter que ter a NR1. Porra, imagina... Vamos falar de segurança psicológica pro cara que tá subindo a obra do metrô. Mas deveria ser. As pessoas falam, mas todo esse tema não é muito de privilégios, de uma elite. Eu falo, quando a gente fala que felicidade no trabalho ou essa cultura de bem-estar vem de relações mais humanas, por exemplo, isso deveria servir para todo mundo, né? Eu entrar numa fábrica, me sentir respeitada, ter voz, me sentir incluída. E quantas vezes a gente vê que isso não acontece? Pô, vai falar com quem trabalha em shopping. É isso. Porque às vezes a segurança psicológica não é nem do patrão, né? É do próprio cliente, né? E é difícil. Eu sinto que essa NR1, a dificuldade vai ser a realidade, né? Começa a falar de um cara que trabalha em caixa, um pouquinho com atendimento ao cliente. Como é que a gente vai realmente, vão auditar tudo isso? Ainda tem muitas dúvidas em relação à implantação de tudo isso. Né? Pô, eu não passo a minha própria NR1. Tá ligado? Eu já começo me multando já. E um tema que eu acho que eu não vi você falando ainda, Renata, que eu acho que ele é uma parada importante também, a gente tem falado muito sobre ter filhos, sobre como diminuiu, né, a natalidade no Brasil, como a gente tem visto esse índice cair, e a gente se sente cada vez mais desincentivado a ter filhos, né? Seja não só por uma questão de dinheiro, que é uma questão
muito física, material, mas por uma questão de tempo, né? Pô, se eu vou ter meu filho trabalhando na Faria Lima, como é que eu volto a tempo de pegar ele no Belenzinho e levar pro inglês na Moca? Como é que próprias mulheres também, né? Como é que uma mulher vai desenvolver a carreira dela ao mesmo tempo que ela é mãe, que ela tem que cuidar? E a gente sabe das jornadas duplas das mulheres também. Como é que a questão hoje do trabalho afeta a parentalidade, a gente poder criar nossos filhos com qualidade de vida? A gente tem visto aí algumas políticos tentando falar sobre o aumento da licença parental, né? Então, como é que a gente também amplia para que os homens façam mais parte de tudo isso? Porque hoje, de fato, a mulher tem um tempo, mas já tem uma sobrecarga, já tem um peso de vou perder uma promoção por causa da gravidez. Então, tem essa culpa constante. Acho que há décadas que a gente vê a mulher nessa luta, né? De foco na carreira, eu consigo construir uma família. Então, se a gente tiver também os homens participando mais tempo, tendo 2 meses aí para cuidar dos filhos, talvez isso traga mais igualdade no dia a dia no trabalho. O que a gente percebe é que, se a gente fala em futuro do trabalho, eu acredito que os anseios são muito mais por um lugar flexível, porque realmente, estou trabalhando mais de casa, nos meus horários ou qualquer coisa assim, isso já permitiria que fosse mais fácil a construção, o cuidado com a família. Como a gente está nesse momento de muita polarização, de voltar um pouco para esse passado, a gente vê, inclusive, esses temas sendo falados como se fosse mimimi, né? Uma mulher que, de repente, quer algo mais flexível para cuidar do filho. Isso daí hoje é mimimi, todo mundo quer só festa, ninguém mais quer trabalhar, a geração Z não quer trabalhar. Ficam esses estigmas que a gente ainda ouve. Eu acho que a gente vai chegar em algum momento de equilíbrio, Edson. Foi um momento... Todo mundo para o remoto, a gente teve flexibilidade, a gente agora está discutindo muito a volta do presencial e talvez a gente tenha que discutir agora essa construção de modelos que sejam flexíveis, que permitam a pessoa cuidar da família, cuidar mais de si, ter mais qualidade de vida para a gente chegar nesse lugar. Mas quando a gente olha Brasil, a gente ainda está muito longe disso. A gente vê aí a Holanda trabalhando 32 horas por semana em modelos super flexíveis, né? Não tem esse lugar do comando e controle, as pessoas são mais líderes de si também, que eu acho que é um pouco o que a gente deveria estar discutindo. Hoje, a gente ainda tem temas como a maternidade como se fosse um grande luxo, né? Não um direito normal de qualquer pessoa. Não, e até mesmo a licença paternidade, né, pro homem, ela é 10 dias. Sim. Porra. O que você vai fazer em 10 dias? Em 10 dias o neném ainda amamenta, ainda chora de madrugada. A discussão é para aumentar para 60, né? Tem pessoas nessa discussão. Algumas empresas já colocando isso. E olha que engraçado, enquanto as empresas não obrigam esse pai a estar presente 2 meses ou 3 meses, algumas têm feito, ele escolhe não tirar, ele escolhe só os 10 dias. Porque ele também tem medo de afetar a carreira dele. Ou ele também não quer cuidar do bebê tanto, né? É mais fácil alguém estar cuidando. Mas a grande discussão se não é obrigado, esse homem ele prefere se destacar no mercado de trabalho como não, mas eu vou priorizar meu trabalho, como se fosse... Porque ele talvez tenha essa possibilidade, e a mãe que não tem, né? É injusto, né? E ainda assim... Se a gente pode jogar para uma outra escala ainda, que aí eu também atribuo muito a culpa, tipo assim, a gente conversa muito sobre... É aquilo que eu falei, né? Como todos os problemas são interligados, Sim. Se a gente conseguir dar um clique a mais, né? Então, a gente conversa muito sobre o uso de telas por crianças, sobre o abuso de tela, criança em rede social. Tá, mas por que essa criança tá tanto tempo em tela? Por que o pai não tá olhando para essa criança? Por que essa criança não tá sendo levada para outros lugares? Porque provavelmente... O pai tá tão habitolado de trabalho, deixa o meu filho no celular, que pelo menos não tá dando trabalho. A gente tem visto uma série de índices de aumento de obesidade em criança. Tem um índice que ele é muito perigoso, que as pessoas não falam a respeito, né? Diminuiu muito o índice de crianças hospitalizadas por acidentes de brincadeira. Bater a cabeça. Por quê? Porque estão menos ativas. Então a criança ela não vai mais no parquinho, ela não vai mais tanto à rua. Então isso significa o quê? Crianças menos ativas, crianças mais obesas, crianças com mais tempo em tela, crianças com mais problemas de desenvolvimento cognitivo, o resultado desse vício em tela. E tudo isso vem de uma estrutura de trabalho onde o pai ele não pode estar próximo do filho, né? Onde o pai não pode estar, às vezes, pensando, tipo, essa infância do meu filho é uma infância de qualidade? Tudo tá meio interligado, mas a gente não associa, né?
E o próprio vício que a gente tem nas redes sociais de também estar lá sempre com o celular na mão, sem conseguir se desconectar. E aí um indicador que eu acho muito grave para a gente como sociedade, que vem também de tudo isso, é 19% hoje dos jovens adultos que estão se formando na escola, começando a vida adulta, eles se sentem completamente sozinhos no mundo. Não tem uma rede de apoio, não tem um suporte social. Se o maior preditor da felicidade vem das pessoas, de grupos de apoio, e eu não tenho... O que vai ser daqui para frente, né? Que eu estou substituindo, de fato, as relações humanas pelas virtuais, que eu estou focado no trabalho simplesmente sem significado nenhum e estou simplesmente sobrevivendo. E aí os indicadores piorando em todos os aspectos. Tudo isso, como você falou, está interligado. É uma sociedade que a gente criou, tem até projeções, né, do ser humano do futuro. É um ser humano estranho, né? Porque, de fato, a gente está sempre olhando para baixo, agora cheio de preenchimento na cara. Então, tudo isso... O que vai ser dessa sociedade que está trocando o que realmente é importante para a construção de uma vida com significado por coisas, muitas vezes, por esse preenchimento da dopamina rápida, do trabalho, da falta da humanidade, talvez. E do esvaziamento das relações, né? Como é que eu vou estar preocupado com o que está rolando no jantar da minha família se eu estou preocupado que eu posso perder o emprego amanhã? Exato. Né? Pensa, sobrevivendo só. Pensa quem tava na última leva do Itaú lá de 1.000 demitidos. Pô, a gente fala dos 1.000 demitidos. Então são 1.000 famílias que já vão ter um final de ano terrível, né? Agora pensa os outros que ficaram. Porque quem fica, olha, fala, pô, se aqueles 1.000 foram, eu que fiquei, pô, eu tô fudido. Então eu tenho que trabalhar por recado, 3. Né? Eles pensam, é um recado pra quem ficou também. E a gente, pra terminar, Rê, existe aquela frase clássica, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Trabalhar apenas com o que eu amo, ele vai me fazer feliz? Acho que não existe trabalhar só com o que se ama, mas se a gente vai passar mais de 100 mil horas trabalhando, eu acho que a gente tem que encontrar no trabalho pelo menos sentido, realização, um pouco esse senso, né, de estou sendo desafiada, mas eu me sinto preenchida, um pouco disso. Porque também o trabalho não pode ser só o que a gente não gosta, eu não tenho nenhuma motivação, só faço por obrigação, estou lá cumprindo tabela só para pagar o Pix. Então eu acho que é um equilíbrio, não dá para viver só por propósito, vou buscar um trabalho que eu só faço o que eu gosto, eu acho que nem existe, mas é entender que também não pode ser só um fardo, é encontrar talvez esse caminho do meio. E para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles podem te acompanhar, Rê? Instagram, Renata Rivetti, LinkedIn. Eu acho que a gente tem tentado desmistificar um pouco esse olhar para a felicidade no trabalho, sem romantismo, com vida real, com coisas práticas, para que a gente construa uma sociedade melhor. Perfeito. Rê, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, foi excelente. É um tema que eu tenho muita atenção, me preocupo muito, a gente fala bastante sobre trabalho aqui, é sempre muito bom trazer pessoas como você que estão não só falando sobre isso, mas também estão tentando implementar jeitos diferentes de lidar com o trabalho na sociedade. Acho que isso é muito importante. A gente aceita muita coisa como dada e a gente se desafia muito pouco mas e se a gente tentasse uma coisinha diferente, assim? E acho que esse trabalho de 4x3, assim que eu tive contato com o seu trabalho, eu vi e falei, putz, essa é uma pessoa que eu quero trazer aqui, porque não é trazer alguém que está falando só sobre isso, né? Alguém que está trabalhando para implementar isso no dia a dia. Então, obrigado muito pela troca. Obrigada. Prazer enorme. Muito bom. Quero agradecer também aqui todo mundo que trabalhou para esse podcast existir, né? Pô, tem ninguém na 6x1 aqui, tá? Não que eu esteja obrigando alguém pra 6x1. Vocês estão trabalhando 6x1 aí, Gabriel. A culpa é tua, tá? Eu podia estar descansando. Eu quero agradecer a todo mundo que trabalha aqui com a gente, que dá um puta no esforço para esse podcast ir ao ar. O querido Léo Sui aqui, que tá o cãozinho dos teclados, que cuida aqui da parte de operação nossa aqui. O menino Gabriel, nosso editor maravilhoso, lindo, incrível. O menino Raí, o Matheus, o Thiago, o Anderson, o Junks também, Débora, nossa produtora maravilhosa, eu sempre quase esqueço a Débora, né? Mas, Deus do céu, esqueci de todo mundo menos da Débora. Beijo, Débora. Beijo a todo mundo que ajuda a gente aqui a estar fazendo esse podcast. Às vezes você olha que acha que é o esforço individual de uma pessoa, mas tem toda uma equipe por trás da produção desse podcast, que só existe por causa do esforço de várias pessoas. Então tenho que agradecer muito pelo tempo delas e tenho que agradecer você pelo seu tempo assistindo a gente. Muito obrigado, é nóis, valeu.